Outro verbo que ele pede também algumas preposições que acabam muito, às vezes confundindo, né, é o to go. To go é o verbo ir, ok? E ele a regra dele anda de mãos dadas com a do verbo to come, que significa vir, ok? Ambos são verbos que dão a ideia de deslocamento, tá? O que acontece? Muitas vezes em português nós acabamos colocando a preposição errada quando nós estamos falando sobre alguma coisa. Então, a gente acaba falando, eu vou no cinema ao invés de eu vou ao cinema. Eu vou na escola ao invés de eu vou à escola. Quando você tenta passar uma frase dessa para o inglês, você pode acabar cometendo um erro com os auxiliares aí, um erro de preposições, ok? Por isso que eles merecem uma atenção especial também. Tem uma tabelinha interessante aqui que pode ajudar um pouco na questão de como você coloca os verbos, como você coloca os locais junto ao verbo go, ok? Então, I go home, eu vou para casa. I go downtown, eu vou ao centro. Note que em português nós temos eu vou para casa, eu vou ao centro. E em inglês nós não temos essa preposição presente, ok? Na parte de baixo nós temos I go to school, eu vou à escola. I go to church, eu vou à igreja. I go to McDonald's, eu vou ao McDonald's. I go to Rio de Janeiro, eu vou ao Rio de Janeiro, ok? Então são 4 exemplos aí que eu só usaria a preposição to. Qualquer outro local fora esses daí de cima, eu usaria o to the, né? Então teria o the presente para estar auxiliando a estrutura da frase. I go to the bank, eu vou ao banco. I go to the movies, eu vou ao cinema. I go to the market, eu vou ao mercado. I go to the store, eu vou à cidade. Perdão, eu vou à loja, ok? E para auxiliar aqui então também a forma de falar o downtown, nós podemos falar assim, né, Lane, em português, downtown, que é uma palavrinha um pouco diferente. Pensando um pouco na preposição to e na preposição at, nós podemos conferir aqui que, na verdade, quando vocês acabarem pegando outros verbos também, vocês podem até perceber isso aí, existe uma certa identificação entre eles. A preposição to, ela dá a ideia de movimento, de alguma coisa que está saindo de algum lugar, indo para algum lugar, tá? Não 100% das vezes, lógico, mas em alguns verbos ela dá essa ideia. Enquanto a preposição at, ela dá a ideia de que você está em algum lugar presente fazendo alguma coisa, ok? Por isso mesmo que eu não posso colocar em nenhuma frase a expressão I go at. Não tem lógica você tá indo se você está parado no lugar. Então ou eu uso um ou eu uso outro, ok? Falando de algumas expressões, então, falando de um pouco aí de saudações, né? Nós temos o hi, que é o oi, o hello, que é o olá, o thank you, com um detalhe para a pronúncia do TH, tá? Que significa obrigado, obrigada. E o goodbye, que é tchau, pode ser também só bye, bye bye, tá? E embaixo no quadradinho do meio nós temos os períodos, então in the morning é de manhã, in the afternoon é de noite, in the evening é de noite também, tá? Perdão, in the afternoon é de tarde, in the evening é de noite. Junto com in the evening nós temos o at night. Ele é o que muda aí, tá? A preposição dele muda pro at, por ser um período diferente. A diferença de evening e de night é que evening seria o começo da noite, enquanto o night seria o final dela. Se você chega em uma festa à noite, uma festa que começa umas 10 horas, 11 horas, você está chegando na evening. Quando você vai embora, já está night. Tá? Isso puxa os cumprimentos embaixo. Good morning, bom dia. Good afternoon, tentando juntar, né? Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. Então, quando você chega, você cumprimenta as pessoas com um good evening. E quando você vai embora, você se despede com um good night. Ok? Para terminar aqui, então, nós temos algumas preposições aqui que são interessantes também, tá? Na verdade, elas entram como algumas as expressões que às vezes acabam atrapalhando a formação da estrutura da frase, por conta de você às vezes estar pensando que ela é um verbo, ou então pelo ponto que ela entra na frase, você pensa às vezes que você tem que mudar certas conjugações enquanto não é necessário, tá? O que foi separado aqui foram essas daqui, que é o always, que é o sempre. Never, que significa nunca. Lembra do Justin Bieber, né? Tem o sometimes, que é de vez em quando. Tem o often, que é geralmente. O rarely. Rarely ele é um pouco difícil de falar, né? Tenta imitar um carro no começo dele, né? Rarely, que é raramente. E o almost, que significa quase. Ok? Todas essas expressões, geralmente, elas vêm logo depois do sujeito. Ok? Interessante, nenhuma delas é verbo, então a conjugação verbal ela não é afetada quando essas palavras entram no meio da frase, ok?
Por exemplo, I always work in the morning, eu sempre trabalho de manhã. You never work in the afternoon, você nunca trabalha de tarde. Um caso que às vezes confunde as pessoas, o always ele termina com um S. Às vezes quando você tenta colocar uma frase com um he e se essa frase ela tem um always presente, você acaba confundindo esse S com uma conjugação verbal. Coisa que não pode acontecer, tá? Seguindo o exemplo aqui, então, ó, he always drinks water, eu mantenho o S, ok? She never eats bread and butter, eu mantenho esse S também, não importando o always e o never no meio da frase, ok? Galera, espero ter ajudado aí também, então, falando um pouco dessas preposições. Às vezes elas são um pouco confusas assim, mas é interessante estar sempre tentando dar uma praticada nelas, tentando analisar a situação, se colocando na cena mesmo, tá? Aprender inglês é uma arte, tem que ser artista. Dessa forma fica mais fácil de você visualizar quando eu uso um, quando eu uso outro, ou até mesmo de entender, estabelecer um critério aí para assimilar essa informação. Ok? Pessoal, então foi isso aí. Brigadão, tchau, tchau, abraço.